de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 para a nossa meditação de hoje. Diz-nos o seguinte: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Queridos, chegamos ao segundo capítulo deste primeiro livro de Reis, e aqui nós temos a instrução que Davi dá a Salomão, seu filho, que agora havia recebido o trono do governo de Israel. E aqui o que nós vemos interessante é que Davi dá alguns conselhos para o seu filho. Não são apenas estes que li aqui na leitura para a reflexão de hoje. Entre os conselhos que Davi dá ao seu filho, tem que ele deveria ter uma postura em relação a Joabe, o seu general, por causa do sangue inocente que ele havia derramado. Também em relação a Simei, que o havia amaldiçoado inocentemente quando este fugia da presença de Absalão, seu filho. E nós vemos ainda que Adonias, lembram-se na reflexão passada, que se rebelou para tentar conseguir para si o trono. Este também vai receber agora o peso da responsabilidade da sua rebelião sobre a sua vida a partir do governo de Absalão. E qual é o peso dessa responsabilidade? Estes 3 aqui citados serão mortos por ordem de Salomão por causa de haverem agido perfidamente, por haverem agido pecaminosamente, derramando sangue inocente, fazendo acusações inocentes ou se rebelando contra a autoridade divina. Então, meus queridos, nós vemos aqui, ao longo desse capítulo aqui, o resultado destas ações que trazem para a vida humana tristezas e frutos difíceis de colher por causa da semente que fora plantada. Mas eu não quero falar sobre isso na reflexão de hoje. Ao contrário, quero me deter aqui na primeira parte desse texto, que vai nos falar a respeito dos conselhos espirituais para Davi, pois os demais conselhos são administrativos em relação ao reino, mas este conselho que Davi dá a Salomão é de grande valor para a minha e para a sua vida. Ouça o que disse Davi a Salomão em seu conselho. Primeiro, ele diz a Salomão:
Eu vou pelo caminho de toda a gente, esforça-te e sê homem. Ou seja, Davi estava aconselhando a Salomão, seu filho, primeiro, que o governo, a liderança, ela exige muito esforço, porque não basta apenas ter boa vontade, mas é necessário haver uma dedicação extrema, um esforço desgastante para que a liderança alcance um resultado. Logo, Davi, sabendo de tudo isso, diz: esforça-te. Agora, um outro conselho que ele dá a Salomão, que chama a nossa atenção, é ser homem. Ser homem, ou seja, tenha uma postura de um homem, ou seja, haja varonilmente, tenha atitudes de homem, não seja um menino, não seja alguém que seja levado pelas circunstâncias, mas como autoridade, como rei de Israel, seja alguém que saiba o que dizer e que sustente o que fala para que o seu governo seja sólido. Ser homem, louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda diz, a partir do versículo 3, que era para ele guardar, a lei do Senhor, para ele observar, a lei do Senhor. De que maneira? Superficial? Não. Olha o que ele diz, que ele deveria guardar a lei do Senhor com fidelidade. Ele deveria guardar a lei do Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, porque esse era a única exigência que Deus havia feito para Davi, para que verdadeiramente ele fosse colocado como um rei que seria eterno sobre o trono de Israel. Ou seja, Deus havia dito para Davi que se Davi e a sua descendência fosse fiel ao Senhor, fosse fiel aos seus mandamentos, não faltaria sucessor da descendência de Davi para o governo de Israel. Logo, Davi dá esse conselho para Salomão. Olha, Salomão, que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o meu caminho, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, ou seja, se os seus filhos Davi, e Davi transfere isso para Salomão, dizendo: Salomão, se você andar fielmente a sua vida espiritual, pautada na verdade e na vontade de Deus, o trono será eterno sobre a nossa descendência. Esta é a única condição. Esta é a única condição. Então, meu querido, observe que as promessas de Deus para a nossa vida têm regras. Ou seja, Deus disse para Davi que o trono seria eterno sobre a família dele. Mas para que isso se cumprisse, eles precisariam ser fiéis ao Senhor. Eles precisariam andar conforme a vontade de Deus, seguir a palavra, a ordenança de Deus, para que essa promessa fosse mantida sobre a vida deles. Tem muita gente que está achando que Deus vai manter, vai sustentar uma promessa sobre a vida dele, mesmo que ele não obedeça, mesmo que ele não esteja importando com as regras que Deus colocou para que aquela promessa seja cumprida na vida dele. Ei, esteja certo de uma coisa: Deus só vai cumprir a promessa dele na sua vida se você estiver atenta às regras que ele mesmo criou para que essa promessa se cumpra. Ou você acha que Deus vai fazer promessa e não vai exigir nada de você, não vai exigir nada de mim? Isso é um pensamento errado. Deus sempre cria condições. Quer ver? Vou te mostrar. Aqui, para Davi, a sua família seria, faria parte real, do trono eternamente, se cumprissem a palavra do Senhor. Jesus,
ele traz para nós a salvação de graça, não é verdade? Ninguém pode contestar isso. Ou seja, o preço pela nossa redenção, Jesus pagou. Mas ele também diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebem que isso é regra? Ele está dizendo: olha, quem quer vir após mim, ou seja, quem quer receber isso que eu estou dando de graça, negue-se a si mesmo, ou seja, abandone a sua própria vontade. Tome a sua cruz, ou seja, aceite a minha vontade. Comece a andar conforme a minha regra. E então vem e segue-me. Ou seja, tudo de Deus nós recebemos de graça, mas tem regras para a nossa vida. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que você esteja ciente, que você esteja sabedora de que a promessa de Deus para a sua vida, ela tem regras. Que você saiba quais são essas regras e assim você viva de acordo com a vontade de Deus. Obrigado pela sua companhia, por mais um podcast. E eu espero você na nossa próxima reflexão. Até lá, um abraço!